falando um pouquinho, vamos dar continuidade aqui na nossa trilha. Não quero esquecer vocês, os nossos patrocinadores, pessoal. Hoje nós temos empresas aqui como a LG Lugar de Gente, um grande player no mercado de RH, Healthbit, já teve alguns vídeos deles explicando, né, uma empresa que tem feito a diferença aí no mercado para questões de inteligência de saúde, cruzamento de dados, estratégias, né, também o Sistema Escudo, um portal voltado para a educação à distância na área de saúde e segurança, tá? Então, são parceiros que nós temos e empresas bem relevantes. Conheçam, caso vocês não conhecem ainda, não tenham ouvido falar ou não conheciam anteriormente, tá? Também a Tecmag, um grande parceiro nosso quanto a fornecimento de leitores biométricos, né, bem importante, os clientes têm usado bastante isso, eles têm uma condição especial para quem é cliente SOC, então você precisa de algum leitor, você precisa de algo relacionado a isso, eles têm alguns modelos lá em caráter promocional para cliente SOC. A Expert Ocupacional também, a Inteligência, um grande parceiro para integrações com o SAP, né, com empresas que têm software de folha SAP, precisam dessa gestão, precisam dessa conectividade, isso é extremamente importante. Arquivo Express, né, uma grande empresa aí que traz essa gestão de arquivos físicos. A MDNet tem um software excelente para soluções financeiras, muito bacana mesmo, os clientes têm utilizado e têm gostado muito. E o pessoal da Portal Telemedicina, né, que reinventou essa forma de atendimento, trouxe várias novidades aí para essa área de telemedicina, então são os nossos parceiros com muito orgulho. Rosana, não precisa se desculpar, se chama Tecmag, tá? Eles estão sempre falando no chat aí, depois eu peço para eles entrarem em contato com vocês também. Perfeito, pessoal. E outra coisa, ó, eu vou trazer esse camarada aqui para lembrar vocês que nós temos sorteios daqui a pouco, viu? Então não saia daí, fica até o final, porque só vai receber os prêmios aí quem tiver online. Um dos prêmios é o nosso grande amigo Spock, o nosso mascote. E além disso, tem Alexa, tem Kindle, tem fone da JBL, tem o livro de como ganhar dinheiro com o sistema SOC, muito bacana. Esse recado é importante deixar para vocês. E vamos para a nossa próxima palestra. Olha, não sei se vocês perceberam aqui, ainda nesse desenrolar, mas nós temos um time maravilhoso aqui. Eu costumo dizer que é o Dream Team, né? Para quem fazer uma analogia ao esporte, para quem assistiu basquete aí de uma forma mais antiga, existia um Dream Team lá dos Estados Unidos com Michael Jordan, Magic Johnson, e nós temos aqui uma equipe maravilhosa que também faz parte de todo esse Dream Team, que é a equipe de planejamento. E o tema da nossa próxima palestra é planejamento e execução de ideias transformadoras, pessoal. Eu acho que tudo que nós precisamos para inovar é trazer lançamentos e atualizar o que nós já temos, e tudo isso passa pela nossa equipe de planejamento, esses grandes profissionais que estarão aqui palestrando para a gente. Eu já vou aceitá-los aqui para a gente conversar inicialmente, falar um pouquinho de tudo isso que vai ser falado. Sejam muito bem-vindos, Joane, Renata, Felipe e Michel. Eu não estou enxergando o Michel ainda. Olá, Silvio. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. Eu vou falar assim de mim, tá? Eu tô com uma expectativa aí. Ela já foi suprida 50% com essa primeira palestra, mas é sempre importante ver como vocês fazem isso com maestria. Como o trabalho de vocês é importante para que a gente siga, enfim, inovando, né? Esse é o tema da nossa trilha. Então, eu passo a direção para vocês, fiquem à vontade e desejo uma excelente palestra, pessoal. Boa Obrigada, noite. Silvio. Valeu. Obrigada, Silvio. Boa noite, pessoal. Estávamos todos ansiosos por esse evento. O grande dia chegou. Falo aqui em nome do relacionamento e de todas as outras áreas da empresa. Pedido de vários clientes, né, para que o EUSOC fosse refeito, dessa vez digital. E é com um enorme prazer e honra que eu estou aqui acompanhada da Renata, do Michel, do Felipe, para explicar um pouquinho para vocês, né, como é que funciona a nossa rotina de desenvolvimento, como é que aquelas ideias que a gente escuta numa reunião de relacionamento, no atendimento de suporte, se tornam realidade dentro do SOC. Então, o Felipe vai me ajudar aí com a projeção aí dos slides. Vamos tentar trazer isso de uma forma bem leve para vocês, né, bem explicativa.
para que vocês entendam todo o ciclo de desenvolvimento das nossas soluções, tá? Então, assim que estiverem visualizando os slides, por favor, avisem no chat, ou confirmem, por favor, Renata, Felipe, Michel, já estão visualizando? Sim, sim. Certinho. Show de bola, gente. Uma boa noite para todo mundo também. Gente, que energia gostosa, né? Tá aqui participando com todos vocês, assistindo as palestras anteriores. Realmente é muito legal, muito bom de estar fazendo parte desse momento aí com todos vocês, né? Espero que vocês gostem bastante, como a Joane disse. Vamos trazer aqui um assunto para vocês de extrema importância para nós, né? Execução de ideias inovadoras com muita responsabilidade, né? Então, espero que todos gostem muito. Vamos nessa! Bacana! Bom, antes de começarmos, acho que é legal a gente, cada um se apresentar, né, e agradecer também. Vou falar rapidamente aqui de mim, e na sequência, cada um de nós aqui vai falar um pouquinho sobre a tua experiência, tá? Então, eu, Joane, casada, mãe da Bia, hoje coordenadora de sucesso do cliente na Age, há 2 anos e meio aí ajudando os nossos clientes, vocês, né, nessa jornada de uso do SOC. Mas antes ainda, né, de estar na Age, eu já estava aí há 18 anos atuando em empresas de tecnologia, e sou formada em gestão de negócios, finanças, com MBA em gestão comercial, além de cursos de especialização em Customer Success e NPS, tá? Então, agora eu passo a bola para o Felipe, para falar um pouquinho da sua experiência, na sequência os demais. Vamos lá. Sou casado, não tenho filhos ainda, pretendo ter bastante filhos, sou graduado em Sistemas de Informação, possuo MBA em Gerenciamento de Projetos pela GV, e estou há mais de 8 anos trabalhando na área de TI e de SST, né? Tenho muito orgulho de dizer que eu fiz parte da história, né, da trajetória do SOC até aqui como suporte, né? Já trabalhei com times de documentação, como Technical Writer, já fui consultor de implantação, já estive no cliente, já atuei como líder de projeto e hoje eu estou aqui como Product Manager das soluções SOC, atuando aqui junto com um time de planejamento. Deixa eu passar. Boa noite a todos. Bom, eu sou o Michel, casado, pai recente do Ravi, tem 3 meses, torcedor do Santos Futebol Clube, graduado em Sistemas de Informação pela Universidade Católica aqui de Santos, né, aqui na própria cidade onde está a Age. Tenho 15 anos de experiência de TI, sendo 11 deles, a grande maioria, aqui no SOC. Eu comecei como estagiário aqui, mas antes eu trabalhava com TI em outra empresa, e decidi vir para a Age pelo um professor meu, que falou muito bem daqui. Eu falei, cara, eu estava na faculdade, eu preciso ir para lá para aprender mais ainda, então decidi vir como estagiário. Já liderei times de dev e hoje atuo como líder do time de agilidade. Vocês vão entender um pouquinho mais para frente, dentro desse nosso processo. Olá, galera. Boa noite. Sou Renata Torres. Hoje estou como Scrum Master do SOC, tá? Também sou casada, sou mãe do menino lindo, Murilo, e sou formada em Ciências da Computação, represento aí as garotas de TI. Tenho MBA em Gestão Empresarial, com ênfase em TI também, pela GV. Tenho certificação PSM do Scrum.org e estou na área de TI há mais de 15 anos, apesar dessa cara de novinha aqui que eu tenho, sendo 7 anos dentro do mundo da agilidade e gestão de projetos. Vou passar a bola aí para a Joane, que ela vai apresentar para vocês toda o nosso processo aí de ideias inovadoras do SOC. Bora lá, Jo. Legal, obrigada, Rê, obrigada, Fê, obrigada, Michel. E o que nos trouxe, né, a colocar essa palestra aqui no meu SOC foi a curiosidade de muitos clientes, né? Quem nunca se perguntou como é que aquela ideia que eu tive, aquela sugestão num chamado de suporte ou em qualquer outro meio, né, se tornou uma funcionalidade, se tornou um produto, e hoje eu lancei a ideia apresentar isso para vocês, tá? Então, antes de mais nada, gratidão aí por todos que estão nos assistindo, e espero que tudo seja bem tranquilo e transparente, mas se tiverem dúvidas, por favor, mandem aqui pelo chat, que no final a gente vai abrir para perguntas, tá? Bom, a gente
simplificou, resumiu aqui o nosso ciclo de ideias transformadoras, tá? Ao longo da apresentação, a gente vai detalhar cada uma dessas caixinhas, mas aqui para vocês terem uma ideia de como é que funciona todo esse processo. Depois que uma sugestão é feita, a gente passa por uma etapa que a gente chama de comitê de ideias e necessidades, tá? Depois disso, passamos pela etapa de priorização, cocriação, comitê técnico, desenvolvimento, piloto e homologação. Por fim, a comunicação e entrega, e depois disso, a evolução contínua aí do produto. Mas entrando um pouquinho mais no detalhe, eu gostaria de destacar que, embora nós estejamos aqui representados pela área de planejamento e desenvolvimento, todos da Age, né, a gente pode dizer que somos desenvolvedores. Desde a pessoa que atende uma ligação, até a área de comunicação e marketing para fazer uma entrega, todos são responsáveis pelo sucesso da entrega de todas as nossas soluções, tá? Mas aqui, né, nós estamos em relacionamento, planejamento e desenvolvimento, que são as áreas mais envolvidas nesse ciclo mencionado aí no slide anterior, tá? E já indo pro propriamente dito, né, eu vou falar um pouquinho mais sobre a etapa que nós chamamos de comitê. Então, eu expliquei um pouquinho sobre a ideia vir, né, de clientes através de reuniões de relacionamento, através de eventos, né, como esse, por exemplo, muitas ideias podem surgir num evento como esse, através de chamados de suporte, através de consultorias de implantação, isso é o que nós chamamos de relacionamento com clientes. Além disso, nós também temos a preocupação com a inovação. Então, além dessa equipe que está aqui com vocês, a gente também tem uma visão vinda do nosso corpo diretivo, né, da nossa direção da empresa, sempre preocupado em olhar um passo adiante. O que o mercado pode precisar daqui a algum tempo? O que pode fazer sentido, né, que muitas vezes a gente não está enxergando agora, né? Fazendo essa veia inovadora que é o SOC, né, que foi pioneira e a gente não quer deixar de ser pioneira em tudo mais que a gente for desenvolver, né? Além disso, a gente tem uma equipe que está sempre observando, olhando para as necessidades normativas, ou seja, mudanças de NR, mudanças de lei, mudanças de qualquer item que impacte diretamente no SOC. A gente tem uma equipe olhando para isso. Não menos importante, olhando também as demandas tecnológicas, né? Então, nós temos um time aí de infraestrutura, engenharia, segurança da informação, e tudo isso, né, a partir de análise, entra para esse comitê, para esse funil, né, onde, através de um grupo multidisciplinar, a gente sempre observa uma série de critérios, dentre eles essas perguntas que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Qualquer que seja a solicitação, qualquer que seja a sugestão, ela atende a toda a comunidade SOC, né? A gente já se viu recebendo sugestões que muitas vezes são específicas de um determinado setor ou de uma determinada empresa, né? Então, toda vez que a gente observa isso para entrar para o produto, né, a gente se faz essa pergunta. Agrega valor para o produto, né? Está ligado à saúde e segurança do trabalho? É algo que vai fazer a diferença para a operação, para a gestão do nosso cliente? Além disso, a gente já se faz uma pergunta, nesse momento, uma pergunta num nível um pouco mais simples, né? Se é tecnicamente viável aquilo que está sendo solicitado. E, por fim, se aquilo é estratégico, se está ligado, né, à estratégia de evolução do produto. Essa pergunta tendo a resposta como sim, ela avança para a próxima etapa, que é a etapa de planejamento. Ela não sendo respondida como sim, a gente dá o retorno para o cliente com as razões daquela resposta, tá? Mas, avançando aí para a etapa de planejamento, eu até representei ali aquele quadro cheio de ideias, né, ali, são vários post-its, que o Felipe ele vai explicar um pouquinho mais daqui para frente, né, como é que funciona esse processo de priorização, repriorização e tudo mais, mas eu trago aqui um destaque para essa figura ao lado ali, né, de mudanças normativas. A gente teve hoje o privilégio, né, de assistir a apresentação do Orion, do Maia, trouxeram aí uma série de informações sobre o e-social, mas a gente bem sabe que ao longo desse período uma série de mudanças foram feitas, mudanças no MOS, mudanças nas notas, com notas técnicas, mudanças
enfim, mudanças de toda a natureza que incluíram, excluíram eventos, incluíram necessidade de novos campos, excluíram, e com isso, o nosso processo de planejamento do produto, ele é dinâmico, ele não está cravado na pedra. Portanto, esse ciclo é um ciclo que a gente chama de ciclo sem fim, né? E na medida em que a gente vai observando as necessidades de acordo com os prazos legais, né, os prazos normativos, a gente segue para o processo de desenvolvimento, tá? Mas agora eu quero entrar um pouquinho mais no detalhe para que vocês se vejam nesse processo. Se puder avançar, Fê. Eu trago aqui um exemplo. Vocês devem ter visto aí na palestra anterior, né, os próximos lançamentos, dentre eles o laudo de periculosidade. E o laudo de periculosidade é um exemplo bem interessante. A gente já tinha aí uma série de solicitações, sugestões dos clientes, né, de vocês, né, sobre oportunidades de melhorias dessa nossa entrega. Então, através de pesquisas, né, entendendo o processo no detalhe e os objetivos esperados dos nossos clientes, que a gente enxergou a oportunidade de melhorar a usabilidade. O Silvio bem observou agora há pouco, né, a nossa preocupação com a experiência do usuário. Então, nós observamos isso, focando na otimização do processo e na qualidade da entrega. Não só para o prestador ou para o SESMIT, mas para o cliente do nosso prestador, ou seja, todo o ciclo, desde o momento em que, não só a ideia do laudo propriamente dito, mas de todo o fluxo, né, da construção dele. E aí nós todos aqui estamos ansiosos pelo lançamento, que vai ser esse ano, vocês escutaram bem, né? E também observando a NR16. Tudo isso que a gente comentou com a preocupação de atendimento da norma, tá? Então, esse é um exemplo que a gente citou também. E avançando, agora entra na etapa de priorização e repriorização, né, que o Felipe vai explicar um pouquinho mais. Contigo, Fê. Obrigada. Bom, vamos lá. Nesse momento que nós estamos para discutir a priorização, é legal deixar bem claro de que nós já conhecemos qual que é a necessidade do cliente e nós podemos até dizer que nós já sabemos qual é a dor que existe, né? Ou até mesmo qual que é uma ideia ali transformadora, revolucionária, que a gente precisa trabalhar em cima dela. Mas antes de trabalhar propriamente em cima dela, eu quero dizer que a gente prioriza e nós repriorizamos de forma constante. É um trabalho extremamente dinâmico, tá? Por que eu digo isso? Porque nós sofremos influências de fatores internos, de fatores externos o tempo inteiro, né? A Jo citou que um exemplo é o social, né? Com as mudanças que ele tem. Então, vamos supor que a gente tem um item priorizado para fazer. A partir do momento que, às vezes, tem uma mudança do social, a gente tem um compromisso com o nosso cliente de entregar isso, né? Então, essa priorização e repriorização é o tempo todo. E nesse trabalho de priorização, né, a gente utiliza alguns critérios, né? É um trabalho bem detalhado, assim, né? Mas, assim, trazendo exemplos para vocês, seria como a gente verifica, está causando impacto na operação do cliente? Essa necessidade? Ele é um impacto que tem solução alternativa, paliativa, ou ele é um impacto total, né? Então, é um item normativo, né? Então, dependendo dessas respostas, esses itens, eles sobem na fila, né? E a gente atua nesses itens de forma prioritária, né? E não adianta priorizar, a gente tem que se organizar, né? Nós temos que realizar um planejamento, né? E aí eu trago aqui uma informação para vocês, não sei se todos sabem disso, né? A EIGE, ela trabalha com um planejamento trimestral. Então, nós sempre temos as prioridades, nós nos organizamos para trabalhar em cima delas dentro de um determinado trimestre, né? Para a gente conseguir ter uma cadência e uma organização em cima de tudo isso, né? Seguindo um pouco aqui, quando a gente se planeja, pessoal, né, planejamos o trimestre, né, X atuar nesse item, a gente entra numa etapa que é a etapa de cocriação, né?
E nessa etapa eu quero apresentar para vocês aí uma figura que ela vai ser citada em outros momentos, que é a figura do PO, Product Owner, né? Ele é a pessoa que vai representar o cliente nos processos internos dessa demanda. Então, eu quero deixar bem claro aqui para vocês que, assim, nós nesse momento, sem relacionamento trazer as necessidades para nós, né? Todo aquele time que tem contato com os clientes constantemente, diariamente, né? Time de relacionamento, time de suporte, time de implantação, né? E todas aquelas entradas que a Jo mostrou num dos primeiros slides, né? A gente não teria condições de saber no que trabalhar. Então, com esses inputs, agora, né? Realmente a gente trazendo essa necessidade, priorizando ela, a gente precisa transformar essa necessidade em solução, né? E fazer isso, pessoal, é muito difícil, né? Então, pegando um exemplo aqui para vocês, a gente precisa criar uma funcionalidade na agenda, né? Mas essa funcionalidade na agenda, e a pessoa que utiliza a agenda SOCNet, e a pessoa que utiliza o atendimento pelo caminho X, Y, qual que será que é o melhor formato da gente fazer isso? Como a gente consegue organizar isso de uma melhor forma? A gente precisa pensar na necessidade, trabalhar nela para que ela faça sentido e ela atenda toda a comunidade SOC, né? E é um trabalho desafiador, né? É um trabalho desafiador. Então, nesse momento, a gente pensa em soluções. Mas antes de propriamente começar a desenvolver essas soluções, a gente tem uma etapa de validação dela, né? E validar com quem, né? Validar com os nossos clientes, validar com os usuários SOC, né? As pessoas que trazem esses inputs para a gente de alguma forma, né? Então, é um momento que a gente precisa ter para validar se aquele caminho, aquela solução que a gente criou, atende toda a comunidade, né? E nós fazemos isso também com a construção de protótipos navegáveis para a gente conseguir se comunicar de uma melhor forma, né? Porque a gente consegue ter algo mais visual, né? Não só boca a boca, né? Podemos dizer. E a gente, né? E nós o tempo todo pensamos em ter um sistema orientado a processo, onde a gente precisa garantir uma melhor usabilidade, né? As soluções são diversas, mas a gente precisa sempre direcionar para aquela que vai garantir uma otimização de tempo para a operação do nosso cliente, né? Aquela que, se a gente parar para pensar, vão ter menos cliques, aquela que, sabe, a gente vai auxiliar o cliente de ponta a ponta, né? Todos aqueles que estiverem utilizando o sistema. E aqui é um exemplo para vocês, a gente achou que vale muito a pena mostrar, né? Quando a gente está ali trabalhando na solução, como que a gente pode fazer? Faz assim, né? Faz daquele outro jeito, a gente desenha na lousa, a gente rabisca o papel, né? Literalmente, joga essa folha, põe no lixo, vamos fazer outra e vamos de novo. E aí um exemplo para vocês do meu SOC app. Grande maioria das pessoas que estão aqui já deve conhecer o meu SOC app. E ele nasceu aqui, gente, nessa lousa, né? E isso aqui é o que ele se transformou, não é verdade? Então, para vocês verem a importância desse processo que existe, né? E eu quero trazer um ponto aqui que somente depois de todo esse processo nós vamos conseguir iniciar o desenvolvimento desses recursos no trimestre, né, que a gente planejou. Então, trazendo uma imagem aqui para ilustrar o que a gente disse de uma forma bem resumida. Identificamos necessidades, priorizamos elas, criamos soluções e validamos essas soluções. Daí, então, a gente vai conseguir avançar no nosso processo de desenvolver essas ideias transformadoras, essas ideias inovadoras. Mas preciso deixar claro que existem muitos desafios pela frente, né? E aí, puxando um gancho aqui para convidar o meu amigo Michel aqui para falar um pouco sobre essa parte, um ponto importante são os desafios técnicos que nós vamos ter. Como que a gente vai tratar os dados históricos que já estão lançados no SOC? Toda a quantidade de atendimentos já registradas, né? Quantos históricos lá de funcionários já registrados? Vai ser viável tecnicamente fazer essa solução? A gente vai ter que pensar um pouco melhor nisso. E daí, então, a gente avança para uma outra etapa do processo, que é... Michel, é contigo essa aí. Valeu, Felipe.
Gente, é o seguinte, pegando todo o gancho que o Felipe falou e a Joane, essas ideias surgem ao monte no SOC. É normal, o tempo todo, em qualquer momento, estão surgindo ideias, estão chegando ideias dos clientes, da diretoria, de nós mesmos, mas elas vão tomando corpo. E aí chega um momento que a gente precisa debatê-las tecnicamente. Como é que a gente vai estruturar essas ideias dentro do SOC? Como é que a gente, né, projeta isso? Como é que a gente debate? Como é que a gente coloca o E-Social, né, para funcionar, para escalar, para ter performance, para ter segurança da informação? Então, a gente tem um comitê técnico com algumas pessoas aqui, de forma multidisciplinar, que todos os projetos estratégicos, eles passam por esse comitê. Então, o líder, o Product Owner ali, eles elaboram, e antes da gente desenvolver uma linha de código, a gente está discutindo como que a gente vai fazer, o que a gente precisa estruturar dentro do SOC, ou de ferramentas, ou na AWS em nuvem, o que a gente precisa fazer para suportar esse projeto, para que o SOC esteja ele estruturado para receber essa ideia que pode ter centenas de usuários usando, dados sendo imputados e saindo o tempo todo. Como é que a gente, né, monta isso? Então, esse comitê técnico, ele é fundamental para que essas ideias sejam suportadas pelo SOC na sua totalidade, no sistema SaaS, em nuvem, que fica no ar 99% do tempo, sem parar 24/7. Então, esse time quebra a cabeça ali junto com essas ideias para suportar tudo isso. Próximo, Felipe, por favor. E aí, depois que a gente debateu exaustivamente essa parte técnica, aí sim, esse projeto entra num trimestre e há um planejamento da execução daquela ideia, né? Então, a gente vai decidir ali colocar esse projeto para um time, ou mais de um time, desenvolver, dependendo da prioridade, do quando a gente precisa entregar aquele projeto para o mercado, qual é a data que o mercado espera que a gente entregue ele, que os usuários esperam que a gente entregue ele. Então, a gente divide ele em versões. A gente vai lançar uma versão, depois a gente vai lançar uma segunda em outra release. Como é que a gente vai fazer? E a gente começa a construir o backlog. Então, a gente começa a quebrar as tarefas, a planejar as tarefas que vão ser executadas, para aí sim decidir as releases que eles vão entrar e as semanas de trabalho, que depois a Renata vai explicar um pouquinho mais a fundo, que a gente chama aqui de sprints. Então, tá bom, a gente tem... como é que a gente vai organizar isso? Então, na primeira semana, o time trabalha nessas telas, trabalha nessas estruturas, e depois vai para o próximo time, ou vai ficar dentro do mesmo time. Enfim, aqui a gente começa a colocar a mão na massa em planejar a execução desse projeto. E depois disso... como é que funciona, né? Várias ideias transformadoras ao mesmo tempo, porque não é uma ideia de cada vez, são várias, são 10, são 20, não para. Quando a gente está planejando o trimestre ali, há todo um grupo de pessoas aqui no departamento de desenvolvimento esperando que essas ideias sejam estruturadas para eles colocarem a mão na massa. E como é que a gente faz isso acontecer? Aqui está um exemplo, né, do nosso desenho estrutural de gestão dentro da nossa cultura ágil. Então, todos os times, eles têm um padrão. A gente estabeleceu um padrão para que eles funcionem de forma parecida e tenham características para terem autonomia para executar aquele projeto. Então, a gente tem aí na vertical, a gente pode ver ali a squad do time. Então, cada timezinho, aqui é um exemplo, né? Esse time é composto por várias pessoas, não exatamente como está aqui no slide, eu só deixei exemplo para poder ficar bonitinho no slide. Ele tem um PO, que vai representar o cliente, como o Felipe falou, ele que traz as ideias, ele que vai tirar as dúvidas do time. O time chegou lá, essa funcionalidade, se a gente fizer diferente, ele, não, beleza, vou validar com o cliente, vou trazer uma solução para vocês. Ele tira as dúvidas que vão acontecer no decorrer do desenvolvimento, é natural. Na horizontal, a gente pode ver que a gente tem capítulos. O que é isso, né? Caramba, o time ele tem um padrão. Todo time na Age, ele tem que ter uma via de qualidade. Quem são as pessoas que testam? Quem são as pessoas que estão preocupadas se aquela demanda pode gerar um bug, ou pode gerar uma instabilidade, ou pode sair do padrão de tela? A gente tem equipe de qualidade. Isso é transversal entre todos os times. E a gente tem um capítulo. Para que é esse capítulo? Essas pessoas precisam discutir a melhoria do processo só de qualidade. Então, eles se reúnem
a cada 15 dias ou mais, para discutir, cara, o meu processo tá adequado, o que a gente aprendeu, que eu descobri ali no time A, que eu posso levar para o time B, então eles se reúnem periodicamente para evoluir a qualidade do SOC e diversos assuntos, e assim a gente faz com agilidade, cujo eu estou hoje à frente desse capítulo, de engenharia, que são os caras que estão, todos os desenvolvedores ali, o pessoal de Java e tal, o pessoal de front-end, que ele está pensando na tela do usuário, e às vezes discute isso com o pessoal de user experience, e a segurança é primordial, ela está em todas as equipes, ela está o tempo todo, ela está na ISO, e está no nosso dia a dia, tudo que a gente pensa, a gente precisa validar em questões de segurança, afinal, a gente está lidando com o maior sistema de saúde e segurança SST do país, então aqui estão dados dentro dele extremamente sensíveis, a segurança é primordial. E a gente tem as tribos, que são os grupos de times que falam a mesma língua, são parecidos. Por exemplo, eu tenho grupos de time de produtos. Então, esses caras estão pensando nas features todas que a gente acabou de ver na palestra anterior, insalubridade, LTCAT e assim por diante. Então, esses caras estão discutindo a melhoria no processo de produto. E aí, por outro lado, a gente tem outra tribo que é de operação, são os caras que estão sustentando o SOC, eles estão monitorando, eles estão corrigindo problemas, eles estão implementando estruturas na AWS para a gente se tornar mais escalável. Então, esse é um pouquinho de como é um modelo de gestão e cultura ali do departamento de desenvolvimento, que a gente faz para dar vazão a todos esses produtos e essas ideias que não param de surgir o tempo todo. Eu estou aqui há 11 anos e eu não parei um minuto para respirar em relação a ideias. A gente não para. É o tempo todo codificando, é o tempo todo evoluindo. Valeu, pessoal. Então, a gente falou aí de como surgem as necessidades de negócio, como é que a gente organiza essas ideias, como é que a gente prioriza essas ideias, como é que a gente planeja essas ideias dentro de uma formação ali dos times, e agora como que a gente constrói esses produtos, né? Como que a gente constrói essas nossas ideias transformadoras e inovadoras. Então, vou falar aí um pouquinho por trás dos bastidores, como é que funciona a construção daquele produto que você conhece hoje, aí, o laudo de periculosidade, ou outros produtos, ou o laudo de salubridade, e outros produtos que vão lançar aí para vocês. Como é que eles foram construídos? Como é que funciona ali por trás dos bastidores? Então, a gente tem o produto, tem a nossa ideia, e delas saem atividades, né? Sai um backlog de atividades, que é o nosso backlog do produto. É o Product Backlog que está ali do lado. Fê, se você puder me ajudar circulando ali, só para direcionar aí a visão do pessoal. Aí sai o pacote de atividades daquele produto, daquela ideia. Esse pacote vai ser construído por um time, tá? Esse time aí já foi falado, tem o nosso PO, que é o dono do produto, é o dono do negócio, é quem faz o meio ali junto com o cliente. Tem o Scrum Master ele facilita ali as cerimônias, ele tira os impedimentos dos times, ele garante que o processo funcione. E tem o time de desenvolvimento, que tem ali quem vai testar o produto, quem vai desenvolver o produto, tem um líder que ajuda ali na condução do time também. Então, esse é o time que vai construir o produto. Como? Eu tenho a lista de atividades, eu vou fazer uma reunião de planejamento, mas eu não vou planejar a longo prazo, eu vou planejar a um curto prazo, que como o Michel falou, são as sprints. Eu vou planejar o que eu vou fazer dentro de 2 semanas. Então, eu faço a nossa reunião de planejamento, que a gente fala de planning, e eu planejo as nossas próximas 2 semanas. Então, é um pacotinho daquele produto que eu vou planejar, que eu vou desenvolver primeiro aquele pacotinho. Dentro dessas 2 semanas, diariamente o time se fala. 15 minutinhos, o time para se falar, para identificar se eles estão com impedimento, se o desenvolvimento daquele pedaço do produto está indo tudo bem, se eles podem se ajudar ou não. Diariamente o time se fala. Então, isso passa transparência. Então, essa nossa forma de trabalho garante transparência do que está sendo desenvolvido. Então, feito essas 2 semanas, o time se falando todo dia, sai daquelas 2 semanas o incremento.
aquele pacotinho de atividades feito. Aquele pacotinho de atividades feito vai ser apresentado para alguém validar. Fala se está ok, se não está legal, se tem que arrumar alguma coisa. A gente faz a nossa revisão, que é a review, a nossa reunião de review, para apresentar esse pedacinho ali, esse incremento, para o PO ou para o cliente. O cliente pode também fazer parte dessa nossa reunião de review, para apresentar, para verificar se toda aquela atividade, tudo aquilo que foi pedido, foi atingido. Feita essa apresentação, tem um outro momento também, que é a nossa retrospectiva. Retrospectiva, a gente fala das 2 semanas que passaram. O que funcionou, o que não funcionou e como que a gente pode melhorar. Então, a nossa retrô, que a gente revisa tudo aquilo que a gente fez e sugere melhorias para serem implementadas já nas próximas 2 semanas. Então, esse ciclo, a gente identifica os erros mais cedo e a gente corrige ele mais cedo. Diferente de algumas metodologias de mercado que a gente planeja e a gente constrói e vai ver só lá no fim, e lá no fim a gente identificou vários erros ou que a funcionalidade nem é mais válida. Na nossa forma de trabalho, a gente identifica de 2 em 2 semanas melhorias para o nosso pacotinho de produtos. E isso é uma forma de metodologia que eu vou falar um pouquinho para frente aí, o Fê, se puder passar. Esse é o nosso framework Scrum. Quem conhece o Scrum, se puder deixar aqui nos comentários, eu conheço. Scrum é um framework da metodologia ágil. E a metodologia ágil só que trabalha com metodologia ágil desde 2008. É uma metodologia que garante a assertividade dos nossos produtos. Então, nós usamos nossos produtos dessa forma, nós criamos nossos produtos com metodologia ágil, que garante essa assertividade, porque a gente tem entregas fasionadas, a gente verifica aos poucos como é que está ficando aquele produto. Então, isso garante mais assertividade para vocês, para você, cliente, para ter um produto, uma ideia transformadora sendo validada ali nesse período de 2 em 2 semanas. E isso não precisa ser só para construção de software, tá? Isso funciona para marketing, isso funciona para RH. Essa forma de planejamento, de construção de produto, funciona para âmbitas áreas, tá? Então, a gente planeja, a gente executa esse planejamento e a gente apresenta. Apresentando, a gente vai identificar os acertos e erros e a gente volta novamente. Planeja, executa e apresenta, identifica os acertos e erros. E com isso, sai o produto criado. Criado o produto, aí sim vai para um processo de homologação de vocês. E quem vai falar disso é o Fê, com maestria. Fê, bora lá. Show de bola, Renata. Que apresentação que você conseguiu trazer para a gente ali, de forma simplificada, de como funciona por trás dos bastidores, literalmente, né? Muito trabalho, muitas pessoas envolvidas, internamente, assim, muitos departamentos trabalhando em conjunto para que a gente consiga fazer os melhores incrementos, as melhores evoluções, né, para o nosso cliente. E uma vez que todos esses incrementos, eles são criados, né, que eles são finalizados, nós ainda não disponibilizamos ele em produção, tá? A gente, né, tem uma etapa extremamente importante, que é a etapa de homologação, né? E com quem a gente faz essa homologação? Junto com você, cliente, né? Onde quem melhor para dizer se aquilo está atendendo, né, todas as expectativas, se está resolvendo as necessidades, né, que a gente conversou lá no início, né? Então, a gente faz um piloto com um grupo de clientes. Esse trabalho, ele, né, tem uma relação bem forte, assim, com um time de relacionamento e de planejamento, né? São selecionados um grupo de clientes para a gente testar isso em conjunto com eles num ambiente SOC, né? Porque aí já está lá para a gente testar realmente funcionando, né? Para a gente ver aquilo. Desses testes, pessoal, eu não posso deixar de dizer que correções, ajustes
sabe, aquela parte final, né, ela pode existir algum tipo de ajuste ali para fazer, algum detalhe que a gente não tinha conseguido identificar anteriormente, e isso é prontamente atendido, né? Onde a gente leva isso novamente lá para a fábrica, a gente pega mais algumas sprints para fazer esse trabalho, e desse retorno que vem do piloto, nós recebemos alguns itens que precisam de ajustes e também itens que precisam de um novo planejamento, porque daí podem surgir outras ideias, podem ser apresentadas outras necessidades, e isso não para, e isso é constante, né? Por isso que eu citei no início essa questão da priorização e repriorização de forma constante, né? E uma vez realmente tendo essa homologação validada em conjunto com o cliente, aí sim nós preparamos a liberação desses recursos para toda a comunidade SOC, né? Aí sim a gente vai fazer uma atualização disso em produção, como vocês conhecem. E como essa etapa, né, ela é muito trabalhada com relacionamento, eu quero convidar a Jo aqui, não sei, Jo, se você quer complementar algum ponto, trazer alguma informação que seja importante aqui sobre essa etapa. Quero sim, Fê. Meu agradecimento a todos os clientes que participam conosco dessa etapa tão importante, né? A gente sabe o quanto é valiosa essa resposta, esse retorno de quem de fato vai usar o produto. Então, mais uma vez, obrigada a todos os clientes que já participaram conosco e os que ainda vão participar, que a gente faz questão de ter esse feedback aí, antes mesmo de colocar em produção. E por falar em levar o produto para a produção, né, entregar propriamente dito, vou pedir, Fê, para você avançar para a etapa de comunicação e entrega. Bom, vocês observaram que ao longo de toda a apresentação a gente teve o cuidado de ouvir antes, né, como era o processo, passar pela etapa de cocriação, pela etapa de validação técnica, pela etapa de desenvolvimento, ou seja, de programação propriamente dita. A gente teve o cuidado de entender, né, antes de entregar, ouvir os feedbacks dos clientes, mas paralelamente a todo esse processo, a gente tem uma pessoa que está olhando lá para frente, que é a etapa de capacitação interna. Então, o PO, né, o Product Owner, né, que é a pessoa que é responsável por aquela melhoria, por aquele produto, ele já está, paralelamente, startando diversas áreas internas da empresa. Então, quando a gente fala de capacitação interna, a gente já começa a se preocupar em fazer com que o suporte, a área de relacionamento, a consultoria, enfim, todas as outras áreas que têm algum tipo de contato com o cliente estejam preparadas para suportar aquela solução nova. Então, isso é feito através de uma série de capacitações, treinamentos, a gente chama isso de trilha de conhecimento interno, né, para garantir que vocês tenham todo o atendimento necessário quando ele estiver já liberado. Ao mesmo tempo, a gente já começa a se organizar para trabalhar os treinamentos para os clientes, para vocês, através de webinars, através de edições do SOC+, né, que é uma trilha um pouco mais puxada para treinamento, né, não tanto de propaganda, de marketing. Além disso, atualizar, né, o conteúdo programático das reciclagens bimestrais, também, né, o conteúdo programático das implantações, a gente já tem esse cuidado também de preparar esse time para fazer essa atualização. Além disso, endereçar para a equipe que cuida dos cursos da Unisoc para preparar novos cursos, além do nosso podcast, o Papo SOC, que foi comentado aí em algumas das apresentações, né? Quem não teve oportunidade ainda de ouvir, por favor, Papo SOC. E também, não menos importante, a parte das divulgações. Então, aquelas divulgações que vocês observam ao acessar o SOC, na tela inicial, a gente também tem esse cuidado, essa preocupação de avisar, obviamente, em conjunto com outras áreas, como a área de comunicação, o CRC, né, que são áreas fundamentais para isso tudo fazer acontecer. Atualização dos manuais e vídeos da nossa central de ajuda, a gente tem um conteúdo riquíssimo lá, que a gente tem essa preocupação de manter atualizado. Os boletins e comunicados por e-mail, né,
Além disso, o grupo oficial do Telegram, e, por fim, as nossas ações de relacionamento ativo, tá? E também, né, a divulgação nas nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook, dentre outras aí que a gente também tem essa preocupação de apresentar para vocês. Bom, como vocês puderam observar, né, a gente passou toda essa apresentação falando sobre a nossa responsabilidade com a organização, com a estruturação de todas essas ideias inovadoras. A gente falou muito sobre gestão, sobre eficiência, sobre operação, falamos sobre qualidade, sobre estabilidade, norma, agilidade, segurança, e para por aí? Não. A gente ainda tem um ciclo bem grande aí de continuidade, né? Então, depois da etapa de evolução, da etapa de entrega, a gente tem os feedbacks, que o Felipe muito bem observou, né, que é o retorno, seja no piloto ou depois do piloto. A gente continua aí com a evolução que muito bem observaram durante as apresentações. Nós entregamos soluções a cada 15 dias, né, ainda que aquele produto ele leve um pouquinho mais para ser entregue, outras funcionalidades com certeza serão entregues a cada 15 dias, e isso é a nossa rotina há 20 anos. Aqui a gente traz essa nuvem como um exemplo. Essas são apenas algumas das entregas que a gente fez ou está para fazer agora, em 2021, e a gente ainda está em setembro. Já falamos de GRO, já falamos de social, nova NR7, FAP, LGPD, MeuSoc, insalubridade, LPCAT, tem palavrinha ali que não dá nem para ler de tanta entrega que a gente fez esse ano. E essa é a nossa responsabilidade, o nosso compromisso com toda a comunidade SOC. Continuar sendo pioneira, continuar inovando, continuar cada vez mais entregando com qualidade, né, para que a gente, com maior orgulho, continue dizendo, nós somos pioneiros e a maior empresa especialista em saúde e segurança do trabalho do Brasil. Mais de 200 pessoas olhando apenas para isso. Então, agradeço aí a disponibilidade de todos e a gente vai abrir aí para algumas perguntinhas. Não sei como é que está o nosso tempo, Silvio. Me diz, acho que a gente estourou um pouquinho. Não, a gente está dentro do tempo, está tranquilo. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Bom, enquanto o pessoal vai colocando as dúvidas, quero parabenizar vocês pelo conteúdo excelente, muito boa apresentação, muito clara, e eu acho que assim, quem vê todos os nossos lançamentos, as funcionalidades, nem imagina que a gente tem toda uma história por trás disso, né, todo um processo, e de fato não existe um bom lançamento, não existe inovação sem você ter uma metodologia eficaz, e é o que vocês mostraram e demonstraram aí hoje, e vem demonstrando, né, não é de hoje, já é de algum tempo. Então, até importante também a gente citar nesse processo de amadurecimento da nossa inovação, o quão importante são as solicitações que os clientes fazem, as ideias que os clientes mandam, essa conexão que nós temos com os clientes para o crescimento da Age, para o crescimento do SOC, né, o quão os clientes são participantes disso. A gente tem total consciência que nós estamos, o SOC chegou onde chegou por conta dos clientes, a gente sabe disso, pelas solicitações e também por esse DNA inovador que nós temos de receber isso, né, trazer para a nossa realidade e transformar em uma escala gigantesca, né? Então isso é muito legal. Silvio, rapidão, só pegando o gancho do que tu falou, às vezes eu me pergunto, quantos sistemas a gente usa no nosso dia a dia? Se a gente pegar no nosso celular, cara, é banco, é o Teams, todas as ferramentas do Office, enfim, redes sociais. Quais deles você é um cliente deles? Quais deles você tem a oportunidade de sugerir e construir e evoluir aquilo à sua maneira? O SOC tem isso há 20 anos. E é fundamental. O SOC cresceu e se tornou o que se tornou pelos feedbacks dos clientes, pelo aquele comitê de melhorias, por tudo que eles trazem. E os clientes têm essa oportunidade, que é extremamente rica para a gente e para eles. O processo deles vem para dentro do SOC. Isso é maravilhoso, isso é fundamental. E isso é tão latente, Michel, que você está comentando, que durante a sua apresentação você
11 anos e até hoje eu não parei. Não para, E de não fato para. isso é uma realidade que nós temos, o só que não para mesmo, né? Eu tive o prazer aí de gravar alguns vídeos sobre os boletins, inclusive até coloquei uma pergunta aqui para quem acompanha o boletim, quem não acompanha, quem nem viu, a maioria acompanha, mas para quem não acompanha é importante ver todos os nossos lançamentos via boletim também. E dentro desses vídeos que eu gravava, eu percebia, né, o quanto a gente absorve isso, a quantidade de itens com o número de melhoria, com as solicitações que os clientes fizeram, e a gente dá essa abertura porque nós temos a consciência que nós sabemos de tecnologia, nós sabemos do negócio, mas quem conhece da rotina, quem conhece da ponta é o cliente. E isso tem que ser respeitado, né? Exato. E todo o nosso processo, né, usando uma tecnologia sensacional, ele é adequado para isso, né? Fiquem à vontade para fazer os comentários, pessoal. Acho que vocês são os protagonistas aí. Tudo que somos, tudo que o SOC é graças aos nossos clientes, é graças a esse grupo que está aqui de usuários, né? E não é à toa que a gente tem tamanha vontade de agradecer e continuar pedindo para que não deixem de mandar as suas sugestões. Eu, como representante do relacionamento, eu reforço isso muito com o time todos os dias, a nossa preocupação de estar ali o tempo inteiro, todo o tempo, ouvindo sobre satisfação, não só de serviço, mas de produto, para que a gente consiga continuar, né, crescendo e entregando cada vez mais solução, né, para todos os nossos clientes. Então, mais uma vez, obrigada. Obrigada, Michel. Obrigada, Felipe. Obrigada, Renata. Poxa, essa apresentação ela não seria diferente, ela não seria o que foi sem vocês. E, Silvia, obrigada também por moderar, por nos ajudar nesse processo. E obrigada a todos os clientes que estão nos assistindo. E olha quantas frentes envolvidas, né? Porque a maioria das palestras aqui era uma pessoa, duas pessoas, nós estamos em 4. Então, é muita ponta ali para organizar, para sair o produto que vocês têm aí nas mãos. Com certeza. Sensacional. E se torna um desafio muito maior quando a gente pensa que o nosso produto ele não é voltado para uma região, ele não é voltado para um estado, é voltado para um país inteiro que tem uma centena de realidades, né? E toda essa estruturação que nós temos pensando no cliente é importante porque eu que trabalho de um jeito aqui em São Paulo, consigo usar a mesma ferramenta que uma pessoa lá no Acre também usa, que muitas vezes usa outra metodologia, que usa outro padrão, e tudo que a gente tem lançado é isso, sempre com parametrizações, sempre com opções de alteração. Então, gente, de verdade, parabéns. Quando eu falo que vocês são um Dream Team, é de verdade, todos nós, né? Mas principalmente o pessoal do desenvolvimento, segurança, planejamento, enfim, nós somos uma engrenagem que roda muito bem e isso tem refletido em grandes entregas, em grandes resultados, em grandes impactos, não só para os nossos clientes, mas para o mercado de saúde e segurança. Porque é muito comum você pegar empresas em editais que falam assim, eu quero que use o SOC. Porque isso não é à toa, isso é um conceito que foi criado e é um conceito que nós temos e que nós temos muito orgulho disso. Pessoal, parabéns. Muitíssimo obrigado por vocês toparem esse desafio. Sei que não é fácil, mas foi muito bom ter vocês aqui trazendo todo esse conteúdo, viu? Foi um prazer. Bom, Obrigada, Silvia, pela condução. Obrigado. Legal, pessoal. Bom, vamos lá então, pessoal. Finalizando a nossa trilha, eu quero agradecer a todos que participaram, tanto os palestrantes de uma forma geral, quanto todos os participantes, você que participou aqui no nosso chat, você que acompanhou desde o início. E agora vamos para outra parte boa, né? Vamos para uma parte do sorteio. Nós teremos também agora um período para visitação dos stands e networking. Ali dentro é sempre bom, né? Se existe algo que é importante é o networking, a gente conhecer novas pessoas, saber como o mercado está trabalhando, conversar, isso é muito positivo, é muito bom para todo mundo. E nós teremos alguns sorteios depois disso. Vou trazer de novo meu amigo Spock aqui, ó. Ele tá aqui, mas ele vai ser sorteado, ele pode ir para sua casa. É bem bacana. Também tem a Alexa, o Kindle, o livro do Sérgio, que é bem legal. Então não desconectem, não saiam daí, fiquem até o final, porque você pode ser sorteado, vão chamar o seu nome e você não vai estar lá, o prêmio vem para mim. Tô brincando, pessoal, bom se viesse, né? Mas vai ser sorteado de novo. Então é isso. Nós teremos agora no palco principal
né, enfim, o encerramento com o João, o Kleber e a Gabriele, e também o sorteio desses itens que eu comentei com você. Obrigado, gratidão por esse dia, pela atenção de vocês. Eu acho que nós tivemos muitos conteúdos relevantes, e amanhã tem mais, pessoal. Amanhã nós falaremos sobre RH, sobre jornada de RH vinculada à saúde e segurança, de diagnósticos por termografia, falaremos mais sobre a infraestrutura do SOC, sobre inovação na infraestrutura, né? Falaremos sobre automatização de processos, necessidade de uma boa experiência do usuário, conhecendo o potencial das soluções SAP e conhecendo as tecnologias certas para o seu negócio. Olha só, palestra show de bola, viu? Só tema importante. Então, é isso, pessoal. Espero vocês amanhã. E agora vamos lá para o palco principal. Não perde, não. Obrigado por vocês terem me aguentado aí nessa trilha. E vamos para cima. Um abraço para todos vocês. Até amanhã. E, detalhe, o que eu sempre digo, contem sempre com o SOC. Um abraço.